Graça e paz a vocês que chegaram aqui até esse vídeo. E eu quero convidá-lo aí até o fim, porque eu gostaria de falar sobre o perdão. Eu sei que é uma dificuldade da maioria de nós, seres humanos, perdoar. E como diz lá em Jeremias, no capítulo 31, versículo 20, Deus orienta o povo a armar estacas pelo caminho aonde passou, e isso me fez entender que essas estacas têm um objetivo, que é que outras pessoas possam encontrar o caminho na qual o povo de Deus trilhou, seguindo as estacas, ou até mesmo que nós podemos encontrar aquele caminho que nós trilhamos e nos lembrar de como foi percorrer aquilo, para que nós possamos orientar outros a trilhar esse mesmo caminho. E aí eu também tive dificuldades de perdão, como todos nós seres humanos. Mas eu trilhei um caminho e armei estacas. E eu gostaria de estar te passando, então, essas orientações na qual eu obtive e passei, baseado na palavra de Deus, claro, não na minha opinião. Mas me lembrando como foi o caminho e com certeza te trazendo uma palavra de direção através desse vídeo. Vem comigo. Então vamos lá. Perdão, né? Devemos perdoar. Como perdoar? Eu não consigo perdoar. Mas imagina que eu vou perdoar a pessoa que me fez isso. Ah, mas você perdoou porque você nunca passou por isso. Ah, você nunca recebeu essa ofensa. Ah, você nunca se sentiu traída. Você nunca foi... Perdão é difícil para qualquer um. Uns sofrem com traição, outros com mentira, outros com decepção, outros com palavras que ferem. Independente de qualquer que seja o erro de quem cometeu uma atrocidade contra nós, nós vamos sentir aquilo que foi cometido contra nós pessoalmente. A ofensa vai doer em mim, a ofensa que eu recebi, não a sua. Então, ela também é difícil para mim, para perdoar. É uma natureza humana, né? Que não é natural perdoar. O perdão não é uma coisa natural, o perdão é uma coisa sobrenatural. E aí, para perdoar, precisa, então, de uma vida espiritual. E aí eu vou para a palavra. O que me ajudou, então, que me capacitou a perdoar? A palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é um alimento de graça, né? Como nós já aprendemos, é pela graça, porque Jesus pagou o preço, então ela está aqui, é um alimento grátis, onde qualquer um pode comprar. Não tem que pagar, o pobre e o rico têm acesso. Então a palavra de Deus é uma palavra que nos alimenta. Esse alimento, então, quando nós vamos até esse alimento e compramos sem dinheiro esse alimento, nós recebemos o leite espiritual, que então nos traz a alegria do vinho. Isso também é palavra. Mas voltando aqui ao perdão, né? A palavra de Deus nos ensina, através do Sermão da Montanha, o próprio Jesus, na oração do Pai Nosso, quando ele está nos ensinando a orar, ele diz para que nós pedimos a Deus o perdão, assim como nós perdoamos aquele que nos ofende, os nossos devedores. Ou seja, uma das coisas que pode nos fazer prestar atenção em relação a perdoo ou não, é que se nós não perdoarmos, nós não podemos obedecer a oração conforme Jesus nos ensinou a orar. Porque se nós não perdoamos, como nós vamos pedir perdão a Deus? Se nós vamos condicionar o perdão do nosso Pai com o perdão que nós oferecemos àquele que nos deve, que nos ofende. Depois, qual que é a outra percepção também ainda na palavra de Deus, ali em João, no capítulo 14, versículo 21. Jesus fala que aquele que me ama obedece às minhas palavras. Então, se Jesus ordenou que nós perdoássemos e nós não estamos perdoando, nós temos um Salvador, um Senhor que nós não amamos. Amar não é falar, amar é atitude. Veja bem num casamento, por exemplo, um marido que fala de manhã, de tarde e à noite para sua esposa, ou a sua esposa, eu te amo, eu te amo, eu te amo, de manhã, de tarde e de noite, mas não faz nada para agradar aquela pessoa, não cuida daquela pessoa, fala palavras de baixo calão, fala com grosseria, não tem a mínima atenção e cuidado um com o outro. É amor ou é só uma teoria?
Ao passo que aquele cônjuge que todo o tempo está ali fazendo coisas para cuidar, para agradar, para receber bem, para fazer com que o ambiente seja bom, e talvez nunca falou eu te amo por não ter talvez essa liberdade, não foi ensinado assim, quem está amando? Aquele que está fazendo aquilo que tem que ser certo, aquilo que tem que ser feito, aquele que está demonstrando amor e não falando amor. Então, amar Jesus não é ir na igreja e cantar sim, eu te amo, Jesus, não é isso. Amar a Cristo é ir na igreja e cantar sim, eu te amo, perdoando também, onde você já perdoou aquele que te ofendeu, aquele que te deve. Senão não faz sentido. Então, veja bem, se eu não perdoo, eu já estou impedido de fazer a oração conforme Jesus falou. Se eu não perdoo, eu não estou obedecendo a ordem de Jesus de perdoar. Ele até falou, é 7 vezes 7, né? Não, é 70 vezes 7. Então, assim, Jesus, ele é o perdão em pessoa e ele fala muito sobre o perdão. Então, eu não posso orar como ele ensinou. Eu estou declarando que eu não o amo. Eu tenho um Senhor, um Salvador único e suficiente que deu a vida por mim e eu não o amo. E aí, então, continuando ali em João 14, 21, veja bem como isso é importante e é sério. Jesus fala assim, aquele que me obedece me ama. Então, aquele que me obedece e me ama, o Pai ama e eu também amo. E eu e o Pai vamos fazer morada nele através do Espírito Santo. E esse Espírito Santo que nos capacita a perdoar. Porque nós tivemos o quê? A obediência em perdoar. Porque perdão, queridos, já está mais do que falado e batido, não é sentimento, é ordem. Perdão é uma lei de Deus, assim como a gravidade é uma lei para o mundo. Se você desafia a gravidade, você quebra o seu pescoço. Se você desafia a lei do perdão, você não tem paz. Não existe paz para quem não perdoa. O perdão, ele não diz respeito àquele que te ofendeu. Ele diz respeito àquele que deu a vida por você e você o ama. Não tem nada a ver com aquele que te ofendeu. O ato de perdoar não tem nada a ver se o ofensor merece o seu perdão. A justiça que nós confiamos não é a justiça nossa própria, é a justiça de Deus. Deus vai tratar com o seu ofensor como lhe melhor aprover. Então, quando nós perdoamos alguém, fica muito difícil o ato de perdoar se nós formos avaliar o nosso opressor, o nosso ofensor. Mas se nós olharmos para o nosso Redentor, que nos perdoou, que deu a vida por nós antes de nós estarmos arrependidos dos nossos pecados, porque a palavra de Deus diz que todos, absolutamente todos, nasceram destituídos da glória de Deus. Então, Cristo morreu por todos que estavam fora da glória de Deus. Basta que nós o reconhecemos como nosso único e suficiente Salvador e Senhor, para que essa morte dele venha nos ressuscitar. Então, tem a ver com isso, com olhar para o nosso Salvador e não para o nosso ofensor. Enquanto nossos olhos estão fitos para o monte, que é o nosso ofensor, nós não vamos conseguir perdoar. Mas se os nossos olhos estiverem fitos no céu, que é o nosso Senhor, aí nós podemos então ser capacitados a obedecer a lei de Deus, a ordem do nosso Senhor, dizendo sim, eu te amo, eu perdoo os meus ofensores por amor de ti, e então o Pai, que nós amando a Cristo, o Pai também nos ama, e ambos na presença do Espírito Santo vêm morar em nós, e aí então nos capacita a limpar esse sentimento de angústia, de decepção, de tristeza, de dor, né? E aí então Jesus termina ali nesse mesmo capítulo de João, dizendo: eu vos deixo a paz, a minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá. Eu não vou te dar a paz que a sua justiça própria contra o seu ofensor vai te dar. Eu vou te dar a paz que excede todo entendimento. O perdão, ele não é entendido por nós seres humanos, mas ele transforma a angústia, a decepção e a dor
em paz que nós não podemos entender, mas ela existe. Então vem o vinho da alegria, né? Depois da comida, o leite espiritual, então vem o vinho da alegria. Todos nós podemos passar por grandes decepções e tragédias aqui nesse mundo, mas Jesus falou que o reino de Deus é chegado. Nós podemos viver o reino de Deus aqui na terra, nos tornando inofensáveis. Será que existe essa palavra? Mas assim, nós não podemos nos deixar ser ofendidos pelas pessoas que hoje ainda são porta-vozes do inferno para nos destruir, para nos roubar, para nos matar. Mas nós olhamos para o quê? Não para o nosso ofensor, nós olhamos para Cristo. E então nós falamos, sim, eu te amo, Cristo, porque eu perdoo mesmo não sentindo que o meu ofensor mereça. Mas eu recebi o perdão do meu Pai, mesmo não merecendo. Então fique com essa palavra e medite nisso. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está te capacitando a perdoar algo que precisa ser perdoado, para que então a paz que excede todo entendimento encha o seu coração. Em nome de Jesus.